Queridos, nós estamos falando um pouco, refletindo um pouco sobre a vontade de Deus. Nós iniciamos falando sobre o porquê buscar a vontade de Deus. Falamos sobre alguns equívocos a respeito da vontade. Por último, falamos sobre qual a vontade de Deus, algumas expressões claras e explícitas na palavra de Deus a respeito de sua vontade. E hoje nós vamos falar de como fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque não adianta apenas fazer a vontade de Deus. É importante como nós fazemos a vontade de Deus. Não importa simplesmente fazer aquilo que Deus quer que você faça. É necessário saber como você está fazendo aquilo que Deus quer que você faça. É como um pai e uma mãe que passa alguma coisa para o seu filho e sua filha, e ele pode até fazer aquilo que o pai ou a mãe pediu. Mas como ele fez, vale muito. Não adianta simplesmente fazer a vontade de Deus. É importante sabermos como nós fazemos a vontade de Deus. Então eu posso buscar conhecer a vontade de Deus, eu posso saber qual a vontade de Deus, mas é importante que eu saiba como fazer a vontade de Deus. Lá em Isaías, capítulo de número 58, verso 13 e verso 14, nos diz: Isaías, capítulo 58, verso 13 e 14. Certo que essa palavra é dirigida à nação de Israel. Contudo, os princípios presentes neste texto, eles se aplicam ao Israel de Deus, que é a igreja. Isaías 58, 13 a 14. Se desviares o teu pé do sábado, de fazeres a tua vontade no meu santo dia, e chamares ao sábado deleitoso, e o santo dia do Senhor digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Como eu disse, esta palavra é dirigida à nação de Israel. Contudo, os princípios contidos dentro dela aplicam-se ao Israel de Deus, que é a igreja. O que Deus está dizendo aqui? Deus está colocando a sua vontade e Deus está mostrando a vontade do povo de Israel. E Deus diz: se você abrir mão da sua vontade, se você abrir mão dos seus interesses, e se você honrar a mim, obedecendo aquilo que eu quero, você vai se deleitar em mim. Você terá prazer em mim. Então o que a palavra de Deus nos diz? Que fazer a vontade de Deus, ela implica em renúncia. É necessário renunciar para fazer a vontade de Deus. Nós fazemos a vontade de Deus com renúncia. Diga comigo, com renúncia. Eles precisavam abrir mão dos seus interesses,
dos seus desejos, dos seus afazeres naquele dia, para atender aquilo que Deus pedia deles, de que eles separassem aquele dia como um dia de descanso, como um dia de adoração, como um dia de serviço a Deus. Eles separaram aquilo para dizer: eu honro a Deus mais do que a minha própria vontade, porque eu não sou escravo da minha vontade, mas eu sou servo do Senhor. Então, fazer a vontade de Deus é necessário que nós façamos com renúncia. Não dá para fazer a vontade de Deus sem renúncia. A renúncia faz parte do caminhar de obedecer à vontade de Deus. Porque nós temos os nossos planos, nós temos os nossos desejos, nós temos os nossos sonhos. E não necessariamente os nossos sonhos, os nossos interesses, os nossos planos, eles serão os sonhos, interesses e planos de Deus para a nossa vida. E quando nós nos deparamos com esses dois modelos, essas duas apresentações de vida, de projeto de vida para nós, nós precisamos tomar uma decisão. Ou nós decidimos abraçar aquilo que queremos e abandonarmos a vontade de Deus, ou nós renunciamos o que sempre planejamos para nós, para abraçarmos o que Deus quer para nós. Não se dá para fazer a vontade de Deus sem renúncia. Jesus Cristo mesmo disse: ninguém pode ser meu discípulo se não renunciar a tudo quanto tem. Você está disposto a renunciar? A renúncia, ela está presente no caminho do fazer a vontade de Deus. Renunciar. Renunciar. Como fazer a vontade de Deus? Renunciando. E quando eu renuncio, eu estou expressando que eu honro a Deus. E ao honrar a Deus, eu honro a vontade de Deus para a minha vida. E ao honrar a vontade de Deus para a minha vida, eu abro mão dos meus planos, dos meus interesses, dos meus sonhos, para me submeter aos planos, interesses e sonhos de Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 24 ao 27, nos diz: pela fé Moisés, já sendo grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Pela fé, Moisés, já sendo grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Se você pensar hoje naquele que seria o homem mais poderoso na face da terra, dizer-se-ia que seria o presidente dos Estados Unidos. Atualmente, Barack Obama. É como guardadas as diferenças, é como se Moisés recusasse ser neto de Barack Obama. Só que ser neto de Barack Obama não lhe garantia assumir o lugar de Barack Obama. Então nós temos aí, na verdade, resguardado uma série de diferenças, porque Faraó, então, nessa época de Moisés, era o homem mais poderoso na face da terra. Outra coisa, o trono não era decidido por voto. Então o trono, na verdade, Moisés era um candidato natural a assumir o império mais poderoso de então. Então Moisés era candidato a ser o homem mais poderoso na face da terra. Mas Moisés, pela fé, renunciou ser chamado de filho da filha de Faraó. Ele abriu mão de todas as benécias do palácio, de todo um futuro bem-sucedido na corte egípcia, no império egípcio, para fazer a vontade de Deus. Escolhendo antes ser maltratado
conectado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Ele escolhe antes sofrer com o povo de Deus do que ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito. Trocou o sofrimento de Cristo, o opróbrio de Cristo, a vergonha de Cristo, trocou. Pegou a vergonha, o vitupério, as aflições de Cristo e largou os tesouros do Egito. Sabe o que é isso? Renúncia. Se faz a vontade de Deus com renúncia. Tem gente que quer Deus, mas não quer renunciar para caminhar com Deus. Não existe isso, meu amado. Você precisa decidir o que você quer da vida. Você não pode querer Deus e querer tudo. Você tem que querer Deus, Deus, Deus e Deus. O restante, amados, você tem que abrir mão pela pessoa bendita do Senhor. E aí o que Ele quiser lhe dar, Ele lhe dará. Mas Moisés abriu mão do trono egípcio. Candidato muito provável a assumir o trono. Moisés abriu mão dos tesouros do Egito. Para quê? Para abraçar as aflições, o opróbrio, o vitupério de Cristo. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Deixou o Egito, porque ficou firme vendo o invisível. Moisés não tinha nada muito claro na vida dele, mas ele sabia que não era a vontade de Deus permanecer onde ele estava. Moisés só sabia que Deus tinha uma visão de libertação para ele, mas não sabia como Deus ia fazer. E ele deixou o Egito. Deixou uma promissora carreira política de chefe de governo e de Estado. Deixou tudo isso pelo invisível. Só pode renunciar, amados. Só pode renunciar aos tesouros que esse mundo nos oferece quem consegue enxergar o invisível. Quem consegue enxergar o invisível. A fé, o firme fundamento das coisas que se esperam, mas se não veem. O mundo diz para você, seja determinado, não desista, seja persistente, não abra mão dos seus sonhos. E você fica lutando, focado nos seus interesses e na sua vontade. Moisés abriu mão dos sonhos dele. E ele foi persistente, determinado e focado naquilo que Deus tinha para ele. Sabe o que você e eu precisamos? Precisamos sim ser determinados, sermos perseverantes, persistentes, focados, mas não nos nossos interesses, nos nossos sonhos e nos nossos planos pessoais, mas no interesse, sonho e plano de Deus para a nossa vida. E sabe o que isso implica? Renunciar os meus sonhos, interesses, planos pelo Senhor. Renúncia. Não se faz a vontade de Deus sem renúncia. Jesus Cristo, nosso maior exemplo. O Deus que se fez homem. Nosso Salvador. Lá em Lucas 22, 42 e 43. No auge do sofrimento. No auge da aflição. Que antecedia a sua morte. Ele ora lá no jardim dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua.
renúncia. Renúncia. Você está pronto para renunciar? Jesus disse: eu quero que passe de mim este cálice, Senhor, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua, Pai. Você está pronto para orar, dizendo para Deus: Senhor, eu quero isso, mas Senhor, não seja feito o que eu quero, seja feito o que tu queres na minha vida. Você tem coragem, fé e ousadia para orar? Você sabe que Deus pode escolher algo bem diferente do que você tem planejado para você. Mas se você fizer como Moisés, você fará como tendo fé, vendo o invisível. Vendo o invisível. É difícil pregar renúncia hoje. As pessoas não pregam mais renúncia. A pregação de hoje é: vá no supermercado, pegue tudo da prateleira, enche a sua despensa. A despensa lotou, não tem mais lugar, volte ao supermercado, pegue tudo, coloque no quarto. Vá no shopping, pegue tudo, já não dá mais nada, coloque no outro quarto. Como se a vida do crente fosse uma vida em que a renúncia não fosse presente. Isso não é evangelho. Isso não é evangelho. Evangelho é uma vida de renúncias. Renúncia. Não se vive a vontade de Deus sem renúncia. É impossível viver a vontade de Deus sem renúncia. O evangelho começa com renúncia. Jesus Cristo deixa as mansões celestiais. Renuncia e vem até nós para viver entre nós e morrer por mim e por você. Sabe o que é isso? Renúncia. O evangelho começa com renúncia. E a vida de quem vive o evangelho é uma vida com renúncia. Você precisa renunciar para viver o que Deus tem para você. Renunciar a sua vontade, renunciar o teu querer, renunciar os teus planos, renunciar os teus sonhos, pelo que Deus quer para você. Mas a gente não quer renunciar. Pastor, passar a madrugada viajando, para no outro dia ficar no sol quente evangelizando, para voltar de novo a madrugada viajando. A gente não quer renunciar à nossa noite de sono. A nossa noite de sono a gente não quer renunciar para falar do amor de Deus ao outro, que se dirá renunciar a nossa vida pela vida que Deus quer que nós vivamos. Que se dirá renunciar a nossa vida para viver a vida que Deus quer que nós vivamos. Você tem coragem de orar a Deus e dizer: Senhor, eu renuncio o meu querer em prol do teu querer. Vamos ser sinceros. A gente às vezes tem medo de orar e dizer: Senhor, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. A gente tem medo de Deus mudar a gente de uma cidade. A gente tem medo de Deus mudar a gente de um bairro. A gente tem medo de Deus mudar a gente de emprego. Porque Deus pode mudar a gente de emprego para um emprego que a gente vai ganhar mais. Ou Deus pode mudar a gente de emprego para um emprego que a gente vai ganhar menos. E nós temos medo de orar: Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Não se faz a vontade de Deus sem renúncia. A vontade de Deus se faz com renúncia. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Mais a tua. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Tem um parlamentar que ele tem sofrido ataques contínuos. De certa forma, isso tem fortalecido ele.
E eu quero dizer uma coisa. Posso discordar de algumas coisas, mas eu concordo que ele permaneça e não renuncie. Porque ele permanecer e não renunciar significa ele renunciar o conforto e a tranquilidade de sua família por uma causa maior, que é a defesa da sua fé, da sua crença e dos valores familiares tradicionais para a glória de Deus. Seria muito mais cômodo ele renunciar e ter a tranquilidade no seu lar, na sua vida parlamentar, do que ele ficar firme no propósito de manter-se no lugar onde Deus colocou. Se o inimigo quis colocar por uma jogatina política, ele se enganou, que na verdade foi Deus quem dirigiu todo o processo, porque Deus é soberano. E permanecer numa situação difícil daquela mostra renúncia pela causa do Senhor. Ameaças, mas permanece. Você tem coragem de orar e pedir a Deus que Ele faça a vontade dEle na sua vida? Você tem coragem de orar e dizer: Senhor, esses aqui são os meus planos, mas eu coloco diante de Ti. Não seja feita a minha vontade, mas a Tua vontade. Você tem coragem de fazer essa oração agora? Você tem coragem de orar agora para o Senhor? Senhor, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a Tua vontade. Senhor, passa de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a Tua. Se você tem coragem de orar, abaixa a sua cabeça agora e fala com Deus. Fala com Deus. Pode falar o que você quer, mas não termina a oração sem dizer para Deus: Senhor, isso é o que eu quero, mas o que eu quero mesmo é que a Tua vontade seja feita na minha vida. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Se você fizer essa oração, esteja pronto para o que pode acontecer na tua vida, nessa semana, nesse mês e nesse ano. Porque aí é a vontade dEle. E pode ser que uma coisa que você sonha desde a sua infância, Deus dê um direcionamento diferente. Mas a melhor coisa é fazer a vontade de Deus. Nem que para isso a gente precise renunciar ao nosso próprio querer. Aleluia, glória a Deus. Ouve, Senhor Deus, as nossas orações. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, deixa eu dizer uma coisa para você. Você que orou. Você que falou com Deus. Você que decidiu renunciar o que for necessário renunciar, para que a vontade de Deus se cumpra na sua vida. Quando as forças parecem que estão se indo, Deus vai estar com você. Deus vai fortalecer você. Ele vai enviar um anjo, Ele vai enviar alguém para fortalecer a sua vida. Quando Jesus estava no Getsêmani, caía gotas de sangue, de tanto sofrimento que ele tinha. Ele disse: Senhor, passa de mim este cálice. Pai, passa de mim este cálice. Mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. A palavra de Deus diz que apareceu-lhe um anjo que o fortalecia. Sabe o que isso implica dizer, amados? Que aqueles que estão dispostos a renunciar pela vontade de Deus não serão abandonados. Eles terão alguém para fortalecê-los. Você vai ter alguém para fortalecer você, para lhe encorajar, nem que seja necessário o Senhor mandar anjo para fortalecer a tua vida. Moisés, no meio do deserto,
Deus usou ali Reuel, o acolheu. E Deus até deu família a Moisés. Porque quando nós renunciamos, Deus sempre vai levantar alguém para nos fortalecer. Glória a Deus. Deus não te deixará só. Fale comigo. Fazemos a vontade de Deus com renúncia. Nós também, amados, devemos fazer a vontade de Deus de coração. De coração. A palavra de Deus diz, Efésios 6:6, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Não adianta simplesmente fazermos, precisamos fazer de coração. Não adianta simplesmente o Senhor pedir para você fazer algo e você fazer o que Ele pediu para fazer, mas você não fazer com amor, com paixão. Você fez, mas não estava o coração. Fazendo de coração a vontade de Deus. Não como para servir aos homens, mas fazendo de coração a vontade de Deus. Estou falando hoje com vocês. Estou ministrando a palavra. O Senhor me chamou no Ministério do Ensino, Ministério da Palavra, quando eu ainda era criança. E ainda não sabia nem articular tão bem as frases. Ele me chamou. Essa é a vontade dele, que eu pregue, que eu ensine, que eu anuncie a sua palavra. Mas Deus quer que eu faça a vontade dele de coração. É possível pregar e ensinar sem coração. Mas o Senhor, para Ele não adianta simplesmente que eu pregue, que eu ensine, que eu anuncie a sua palavra. Para o Senhor importa que eu faça isso de coração. Com todo o coração, com paixão, com amor. Há ou não há diferença, amados? Há ou não há diferença entre fazer alguma coisa e fazer a mesma coisa com o coração? Sim ou não? O marido pode chegar em casa com um ramalhete e fazê-lo aquilo ali de uma forma muito mecânica. Sim ou não? Mas ele pode chegar com um ramalhete, mas junto com o ramalhete está indo o coração. Há diferença nisso? Há diferença nisso? Há diferença. A esposa pode preparar um prato delicioso, mas ela pode também preparar um prato delicioso com o coração. Sim ou não? E há diferença ou não há diferença? Há diferença, né, amados? Da mesma coisa é a vontade de Deus. Não adianta simplesmente fazer o que Deus quer que você faça. Você tem que fazer de coração. Você precisa fazer de coração. A palavra de Deus nos mostra lá em Filipenses capítulo 1, versículo 15 ao 17. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas outros por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Olha o que o apóstolo Paulo estava vivenciando. O apóstolo Paulo estava pregando o Evangelho, e por ele pregar o Evangelho, ele foi preso. Foi lançado na prisão. As pessoas tomaram conhecimento. Aqueles crentes mais medrosos, que nem a gente, que tinha medo de pregar na perseguição, o que eles fizeram? Diante da prisão do apóstolo, ao invés de eles se acovardarem,
eles encheram-se de coragem e saíram anunciando o evangelho. Só que havia um grupo de pessoas que tinham uma rixa com o apóstolo Paulo, que não iam com o apóstolo Paulo, e o que pudessem fazer para atrapalhar Paulo e seu ministério, eles faziam. E quando eles souberam que o apóstolo Paulo estava preso porque estava pregando o evangelho, de imediato eles disseram: vamos sair às ruas e vamos anunciar o evangelho. Qual é a intenção deles? É certo pregar o evangelho? Sim ou não? É certo anunciar a palavra de Deus? Sim ou não? É ou não é essa a vontade de Deus, que nós anunciemos a sua vontade, a sua palavra? É. Então ele estava fazendo aquilo que é a vontade de Deus, anunciar a palavra do Senhor. Mas eles estavam fazendo de coração? Não. Porque o desejo deles era o seguinte: nós vamos anunciar o evangelho, nós vamos pregar, e o que vai acontecer? Nós vamos acrescentar aflições a Paulo na prisão. Porque quando as autoridades nos virem pregando o evangelho, eles vão entender que Paulo continua liderando. Então eles vão infligir maiores aflições à vida de Paulo. Então vamos sair para as ruas e vamos pregar. Então a intenção deles era a intenção errada. Mas ao mesmo tempo que eles anunciavam com a intenção errada, existiam outros que anunciavam de coração. Sabe o que eu e você precisamos? Fazer a vontade de Deus com renúncia e fazer a vontade de Deus de coração. Eu liderava a juventude, chegou uma pessoa e falou comigo assim: eu dirijo a juventude da igreja, mas só porque, enfim, é a vontade de Deus. Porque se não fosse a vontade de Deus, eu lá queria esse negócio. Isso é dor de cabeça demais. E E tome falar coisa ruim. Está fazendo de coração? Está fazendo de coração? Sim ou não? Não. Quando nós fazemos de coração, amados, a gente pode sofrer, mas a gente continua fazendo com amor. Quando a gente está fazendo de coração, não tem peso. Não tem peso, amado. Pode ter momentos de sofrimento, mas não será uma vida de sofrimento. Quem está entendendo diz amém. Tem um tio, que na época dele ainda jovem, ele pegava uma tia minha, e ele levava minha tia, e ele ainda bem pequeno, né? Adolescente, e ele levava minha tia no braço, e a minha tia era quase do tamanho dele já. E ele levava minha tia no braço, e as pessoas olhavam, passavam com pena dele, achavam, ele levando a menina tão pesada e tudo. Como é que pode? Aí passaram por ele e disseram: meu filho, você está levando essa jovem, essa pessoa, essa criança tão pesada e tudo. Aí ele: não. Ela não é pesada, não. Ela é minha irmã. Quando a gente ama, amados, nada é pesado. Quando nós amamos, nada é pesado. A vontade de Deus tem que ser feita de coração. De coração. De coração. E eu disse para aquele jovem que liderava a juventude: só tem duas saídas. Ou você muda e faz com alegria o que Deus te chamou a fazer, com amor, de coração. Ou você sai, que aqui não é o lugar para você estar atuando. Porque o lugar onde é para você estar atuando, você vai fazer de coração. De coração. Pessoas que trabalham
servem algum ministério na igreja. E eles servem com um peso tão grande. Está faltando coração. Ou você está no lugar errado, ou está faltando coração. E se você estiver no lugar errado, procura descobrir onde é para você exercitar o dom de Deus que há em ti. Procura descobrir. Porque quando nós fazemos aquilo que Deus chamou para a gente fazer, amados, a gente faz de coração. A vontade de Deus a gente faz com o coração. Amém? A gente pode fazer alguma coisa que Deus pede sem estar o coração envolvido? Sim ou não? Sim. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente faça o que Ele quer de coração. Olha o que Jesus Cristo falou. Na lei está escrito, não matarás. Eu, porém, vos digo. Foi assim ou não? Foi assim ou não? Eu disse, não, a vontade de Deus que não mate. Então tudo bem, eu não vou matar. Mas você está com o coração cheio de ódio e rancor pelo seu irmão. Que se não tivesse o código, você já tinha matado e trucidado. Está fazendo a vontade de Deus de coração? Está fazendo a vontade de Deus de coração? Não. De maneira alguma. Se você se encolerizar, você se torna réu. Se você chamar um palavrão contra a vida dele, você é como se réu do fogo. É assim ou não é assim que Jesus fala? É. Sabe por quê? Porque para Deus não adianta simplesmente você fazer o que Ele quer que você faça. Ele quer que você faça de coração. Sabe por quê? Porque como disse André Duz, a vontade de Deus não é um itinerário, mas uma postura. A vontade de Deus não é um itinerário, e sim uma postura. A vontade de Deus não é cumprir um script, mas andar nesse script de coração, com o coração. Não adianta só fazer a vontade de Deus, tem que fazer a vontade de Deus de todo o teu coração. Salmo 40, verso 8. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Fazemos a vontade de Deus com renúncia. Fazemos a vontade de Deus com o coração, de coração. Fazemos a vontade de Deus com prazer, com alegria. Dá para fazer a vontade de Deus sem prazer e alegria, amados? Nós fazemos a vontade de Deus com alegria. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Caim fez a vontade de Deus. Foi lá preparar o que precisava ofertar. Abel fez a vontade de Deus. Mas Caim não fez de coração. Porque quando Deus atentou para o seu coração, rejeitou a sua oferta. Sim ou não? Mas ele levantou o altar. Sim ou não? Mas o Senhor rejeitou. Por quê? Porque precisamos fazer de coração e com alegria. Abel fez de coração e fez com alegria. Ele foi no meio do rebanho, achou o melhor que tinha, pegou o melhor, sacrificou e ofereceu ao Senhor. Nós fazemos a vontade de Deus com alegria. É vontade de Deus que eu seja fiel à minha esposa. E eu sou fiel à minha esposa com alegria. É vontade de Deus que eu sirva no ministério. E eu sirvo no ministério com alegria. É vontade de Deus que eu gaste tempo com Ele. E eu faço isso de coração e com alegria. É vontade de Deus que eu haja com honestidade nos meus negócios. E eu não faço isso com peso. Eu faço isso de coração e com alegria. É vontade de Deus que eu anuncie o Evangelho, que eu pregue o Evangelho. E eu faço isso não simplesmente como um peso de uma obrigação, mas como um privilégio de todo o coração e com alegria. E tudo isso exige renúncia. Então, eu não posso
simplesmente fazer a vontade de Deus. Eu tenho que saber como eu faço a vontade de Deus. Eu tenho que fazer a vontade de Deus com renúncia. Eu tenho que fazer a vontade de Deus de coração. E eu tenho que fazer a vontade de Deus com alegria. Me deleitar. Ter prazer na vontade de Deus. Repito, algumas vezes as lágrimas poderão descer do rosto. Mas esses serão momentos. Porque quem faz a vontade de Deus pode viver momentos de tristeza, mas não viverá uma vida de tristeza. Amém? Quem faz a vontade de Deus pode sofrer, mas sofre alegremente por renunciar de coração e com alegria fazer a vontade de Deus. E quem diz não para a vontade de Deus, abre aspas, pode não sofrer, fecha aspas, fazendo os seus próprios planos e desígnios pessoais, mas sofrerá, não está no centro da vontade de Deus. Palavra de Deus para nós essa noite. O Senhor nos diz: façam a minha vontade com renúncia, de coração e com alegria. Sirvam com alegria, sirvam de coração e renunciem sempre quando necessário. E muitas vezes serão necessário renunciar. Será necessário renunciar. Curva a sua cabeça e vamos falar com Deus. Querido Deus, às vezes nós nos preocupamos tanto em saber a Tua vontade, em fazer a Tua vontade, e às vezes deixamos de lado algo tão importante, como fazer a Tua vontade. E Senhor, nessa noite nós queremos Te agradecer pela Tua palavra, que revela aos nossos corações aquilo que Tu deseja de nós. E nós queremos, Senhor Deus, renunciar sempre que preciso, porque nós queremos sempre que a Tua vontade, o Teu querer, o que Tu tem preparado para nós, prevaleça em nossas vidas. Sabemos que pode ser bem diferente do que nós planejamos, mas sabemos que será o melhor para nós. Moisés trocou a vida do palácio no Egito pela vida no deserto. Mas, Senhor, nós queremos dizer que mais vale o deserto com a Tua presença do que um palácio vazio da comunhão contigo. Nós abrimos mão do que necessário for, Senhor, para viver aquilo que Tu tem planejado para nós, ó Pai. Abrimos mão, renunciamos, porque a Tua vontade, Senhor Deus, é o que nos interessa, ó Pai, porque nós queremos estar junto a Ti, queremos cumprir a Tua vontade, porque, Senhor Deus, adorar a Ti, ó Pai, estar contigo, Senhor, isso, Senhor Deus, motiva, alegra, mexe, Senhor Deus, com o nosso interior, e não há lugar melhor para se estar, Senhor, do que no centro da Tua vontade, do que no centro da Tua vontade. Nós abrimos mão, Senhor Deus, do que necessário for, Senhor Deus, nós renunciamos, ó Pai, para viver a Tua vontade, Senhor Deus, para as nossas vidas. Pai querido que estás nos céus, nós também queremos, Senhor Deus, colocar diante de Ti às vezes que temos cumprido coisas que Tu mesmo pedes e deseja de nós, ó Pai, mas nós não temos feito de coração, e nós queremos Te dizer nesta noite que nós queremos fazer de coração,
Nós queremos colocar o coração em tudo aquilo que nós fazemos, Senhor Deus, para Ti, ó Pai. Nós queremos colocar o coração, Senhor Deus, em cumprir a Tua vontade. Queremos fazer com paixão, com fogo, com ardor, com amor, Senhor. Nós queremos fazer com amor, meu Deus. E também, Pai querido que estás nos céus, nós queremos fazer com alegria no coração, aleluia. Nós queremos fazer com alegria no coração, Senhor. Queremos fazer até mesmo como os nossos irmãos em igreja perseguida, Senhor, que diz: eu faço com alegria no coração, e se necessário morrer, eu morrerei, mas eu faço com alegria no coração, eu vivo com Deus com alegria no coração. Que nós possamos viver com alegria no coração aquilo que fazemos, Senhor. Pode vir nas dificuldades, pode vir nas tempestades, Senhor, mas nós queremos fazer com o coração. Pode vir a incompreensão, ó Pai, mas nós queremos fazer, Senhor Deus, com alegria no coração. Queremos ter prazer em fazer a Tua vontade, ó Pai. Queremos fazer a Tua vontade com renúncia. Queremos fazer a Tua vontade de coração. E queremos fazer a Tua vontade com alegria, Senhor, para a glória do Teu santo nome. Abençoa, meu Deus, a cada irmão, a cada irmã, Senhor Deus, aqui presente, Senhor. Que Tu nos ajude a fazer a Tua vontade da maneira que Tu queres que façamos, com a postura correta do nosso coração, ó Pai. E, Senhor Deus, nós sabemos que aqueles aqui que estão, ó Pai, que Tu dá um novo direcionamento, porque renunciaram, porque Tu vai dar, Senhor Deus, um novo caminhar, porque os Teus planos eram diferentes da vida, Senhor Deus, de alguns, dos planos que alguns tinham planejado. Nós sabemos, ó Pai, que se necessário for, até um anjo Tu enviará para poder fortalecê-los e encorajá-los a continuar na caminhada de seguir a Tua vontade, o Teu querer, Senhor Deus, para a vida dos Teus servos. É em nome do Teu Filho amado Jesus que Te oramos, em Ti confiamos e em Ti esperamos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, nós precisamos até concluir o culto, né? Palavra de Deus, a gente fala o nosso coração. Mas eu quero convidar o Jaime, ele vai dar aqui um aviso aos irmãos. Fiquem atentos, vamos tentar ser o mais breve possível para que a gente possa concluir. Glória a Deus. Meus irmãos, quantos ouviram a voz do Senhor essa noite? Diga amém. Que palavra maravilhosa, né? Meus irmãos, eu tenho dois avisos muito importantes acerca da obra missionária. O primeiro é acerca da nossa caravana missionária, lá para Macaraú. Macaraú foi um distrito de Santa Quitéria, lá perto de Varjota. Nós estamos sempre fazendo essas caravanas ao sertão. E desta vez, irmãos, nós fretamos 2 ônibus, mas aí apareceu muitas pessoas querendo ir. Pessoas que não foram ainda, querendo ter essa experiência. E quem foi, queria ir de novo. Eu disse: Jesus, eu acho que é precisar fretar 3 ônibus. E aí nós nos dispomos a fretar 3 ônibus. Quando eu disse que vou fretar o 3º ônibus, os irmãos sumiram. Aí, Jesus, nós vamos fretar só 2 mesmo, que os irmãos sumiram. Aí pronto, fechamos 2 ônibus, os irmãos apareceram de volta. Ó. Irmão Jaime, cadê minha vaga? Eu disse: não, santo, você não fez inscrição, perdeu a vaga. Irmãos, nós vamos abrir o 3º ônibus de novo. Os irmãos dizem amém. E aí os santos já apareceram aí. Mas eu acho que ainda tem umas 10 vagas ainda, viu, irmão? Se você quer ir conosco para o sertão, aproveite. A irmã Séfora está lá fora. Ainda tem umas 10 vagas ainda, né, Séfora? Muito bem, então você já faz sua inscrição. Irmão, já não estou desprevenido. Você põe seu nome aí, terça-feira você traz o dinheiro e paga a sua inscrição. Vai ser uma bênção em nome de Jesus. Mas depois colocar o nome, onde já está fretado, aí você não pode mais desistir, né? Glória a Deus. Meus irmãos, a caravana é uma bênção. Nós vamos, sempre a gente faz uma reunião no domingo antes. Hoje nós não vamos fazer a reunião. A reunião vai ser na próxima terça-feira, depois do culto de doutrina, para nós darmos assim algumas informações quanto ao horário, quanto à programação, quanto
as demais coisas. Então, os irmãos, quem sabe Deus quer que você renuncie o seu sábado, né? Renunciar o sábado. Bom, já eu tenho que ir para o consultório, eu tenho que ir trabalhar, eu tenho que atender meus clientes. Renuncie esse sábado e venha viver a maravilhosa experiência de ir para o sertão, compartilhar Cristo, aqueles que estão esperando a palavra de salvação. Faça isso com alegria em nome de Jesus. Meus irmãos, eu estou muito feliz, contente com meu Deus pelo nosso jantar missionário. Os irmãos sabem que é uma caravana dessa igreja, 25 irmãos, que estão se programando para ir para a África. Nossa caravana é uma bênção, muitos irmãos da área da saúde, médicos, enfermeiros, e nós temos aquele desafio de levar medicamentos, Bíblia, material de discipulado, material de literatura. São muitas despesas para esta caravana. E aí nós lançamos o desafio do jantar missionário. Nosso jantar missionário ano passado foi uma bênção, e aí nós lançamos de novo o desafio para esse ano o jantar missionário. E nós estávamos orando para fazer como no ano passado, que no ano passado nós vendemos 350 convites. A gente estava orando, Jesus, a gente quer 350 convites de novo, vendidos para a glória de Deus. Irmãos, para a honra e glória do Senhor Jesus, nós já vendemos 650 convites para a glória de Deus. Vale um amém mais forte, irmãos? A gente recebe essa notícia com alegria, né? Irmão, mas continua com alegria aí, que ainda tem o resto do mistério, né? A dificuldade é porque não cabe 650 pessoas no nosso estacionamento. Até tentamos aqui o outro estacionamento do lado, aqui no shopping, mas não deu certo. E eu fiquei preocupado, conversei com o pastor Euquis, como é que vai ser esse negócio. Irmãos, nós entendemos que esse jantar vai ser um jantar rotativo, né? O pastor Euquis já vai terminar o culto, como ele mesmo já disse. Os irmãos aqui da sede já vão jantar, os das congregações chegam já, e aí nós vamos fazer aquele rodízio. Nós tínhamos inclusive uma programação para fazer no jantar, e em virtude disso, vamos mudar a programação. O jantar vai ser mesmo, a verdade é que quem compra o convite do jantar, compra na intenção de contribuir, de ajudar, e eu sei que nós poderemos gozar do entendimento dos irmãos. Os irmãos entendem. Irmão, quem entende, diga amém. Então, os irmãos entenderam já o mistério. É jantar e desocupa o canto, irmão, que a fila está grande. Glória a Deus. Meu pastor, muito obrigado. Irmãos, muito obrigado em nome de Jesus. Glória a Jesus. Amados, os irmãos já entenderam aí o aviso, né? Curva a sua cabeça, fazer uma oração agora, em nome de Jesus, pelos irmãos que estão enfermos. Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos apresentar diante de Ti o irmão Augusto, ó Pai, continua pedindo orações, carece, Senhor Deus, da Tua forte mão, ó Pai. A irmã Luzanira, que está enferma, Sara, tua filha, dá saúde a tua serva em nome de Jesus. Olha para o irmão Zequinha Alencar, que está internado ali no Hospital São Mateus, tem misericórdia do teu filho, ó Pai. Guilherme ali em São Paulo, ser com ele, que tu possa sarar e estar dando saúde para a glória do teu santo nome. Presbítero Salles, Senhor Deus, está internado aguardando a cirurgia, que também ele possa logo fazer a cirurgia e voltar, Senhor Deus, às suas atividades para a glória do teu santo nome. É em nome de Jesus que te oramos também por todos que estão presentes e estão enfermos, que tu também possa tocar, sará-los e serem curados pelo poder, Senhor Deus, que há no nome de Jesus Cristo. Sara, Senhor Deus, para a glória do teu santo nome. É em nome de Jesus que te oramos. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, quero convidar aqui à frente, vamos ficar de pé. Os irmãos que vão participar do projeto 4S, fala com a Séfora na recepção hoje, tá? E também o Ministério da Família pede para que os casais façam presente na próxima quinta-feira. Terça-feira, nosso culto de doutrina. Sexta, culto de oração. Com a presença dos irmãos aqui no culto de doutrina. Onde está o irmão Emerson? Está. Vou dar o irmão Emerson para vir até aqui à frente. Vou dar o irmão Sérgio e a irmã Adriana. Convidar o irmão Samuel Uri.
caminho. E convidar também, o Emerson está aniversariando, Samuel Uri também está aniversariando, vamos orar por eles. O irmão Sérgio e a irmã Adriana estão aniversário de casamento, 13 anos. E convidar o pastor Evandro e a irmã Ieda também, até aqui, em nome de Jesus. Cadê a irmã Ieda? Ali a irmã Ieda. Pastor Evandro e irmã Ieda estão fazendo 33 anos de casados. Glória a Deus. Os irmãos querem parabenizar os casais e os aniversariantes. Digam comigo, parabéns! Glória a Deus. Vamos orar pelos nossos irmãos, amados. Agradecer por mais um ano de vida do Emerson e de Samuel. E também por mais um ano de matrimônio do Sérgio e Adriana e do pastor Evandro e a irmã Ieda. Vamos orar nesse momento. Pastor Francisco Roberto. Vamos orar, irmãos. Levante assim a sua mão e vamos orar pelos nossos irmãos. Querido Deus, diante da tua presença, ó Pai, estão aqui teus filhos que estão aniversariando nesta noite. Te apresentamos a cada um, ó Pai, que tu cubra de bênção a cada um dos teus filhos, que eles possam cada vez mais, ó Pai amado, gozar da tua presença. Ó Deus, o aniversário de casamento, o aniversário matrimonial, ó Deus, mudança de datas, natalícia. Deus, cuida de cada um dos teus filhos, que eles possam cada dia mais, ó Deus, desfrutar da tua graça, da tua presença, que haja prosperidade nas suas vidas, Deus amado, ó Deus, e que tu possa cobrir com ricas bênçãos os teus filhos. Toma cada um em tuas mãos, ó Pai amado, eu te agradeço pela vida de cada um nesta noite, ó Deus, e te rogo desde agora e para todo sempre. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. E aqueles que fazem a vontade de Deus com renúncia, de coração e com alegria dizem...